Que o Senhor mantenha a nossa vida. Por favor, meu Deus. Quem puder aí, ora por nós, tá? A gente tentou o quanto pôde, mas não conseguiu. E aqui uma localidade onde ninguém chegou. Debaixo dessa casa, 5 pessoas. É uma cena muito triste. Eu cheguei a ver os corpos. As pessoas estão abraçadas. Uma família inteira. Pessoal, pelo amor de Deus, pessoal. Pelo amor de Deus, pessoal. Aqui na Matias, pelo amor de Deus, pessoal. É centenas de gente no telhado. As casas estão caindo, gente. Pelo amor de Deus, eu tô pedindo pra vocês, repasse esse áudio. Vocês vão estar salvando muita gente, gente. Eu não dou conta, a gente não tá dando conta, gente. Pelo amor de Deus, não tem ninguém aqui, gente. Pelo amor de Deus, ajuda. Pelo amor de Deus. Isso aqui é sistema de guerra, parece guerra isso aqui. Eu não consigo ver a minha família, porque a minha família, a cidade não tem ponte e as estradas caíram tudo, entendeu? Eu não consigo chegar pra ver a minha irmã, que tô brigado com ela. Estão assaltando as casas abandonadas com a água pra assaltar, roubar. Tu acredita numa coisa dessa? Que absurdo. Isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo. Isso aqui é cenário de guerra. Eu nunca vi meu estado assim, cara. Que absurdo isso. Gente, pelo amor de Deus, alguém sabe o telefone da Defesa Civil, alguém liga para poder salvar a família, Dona Lúcia que tá presa ali, a Dona Marita tá presa, Dona Clara, Dona Letícia, tá todo mundo preso aqui. Já liguei e não consigo ninguém para vir socorrer elas. Continuamos aqui em cima do telhado, nós e nossos bichinhos. Tem mais gente ilhada aqui também, tem meus vizinhos ali da frente e mais gente aqui atrás. Também tá todo mundo ilhado. Não vem ninguém aqui no fundão. Ninguém. Teve um helicóptero aqui do exército, tirou 2 famílias e não vieram aqui nos buscar, passaram reto. Eu não sei mais o que pensar, o que fazer. Eu presenciei uma família lá Até me emociona, cara, porque a menininha de 10 anos em cima da comieira segurando assim, a avó e o vô. E eles estavam gritando pra mim, mas a correnteza, cara, olha só como é que vai, eu ia morrer junto. E aí a casa andou uns 500 metros com eles abanando, gritando. A casa bateu no eucalipto, virou ao contrário, quando ela voltou não tinha mais ninguém em cima. Os 6 pessoas a gente viu sendo levadas, arrastadas, gritando, sumiram o rio adentro. Aí quando eu tô voltando vi 4 crianças em cima da casa, mano, gritando. Aí eu voltei pra pegar elas disseram assim, tio, vai levar nós tudo, né? Eu vou assim, vocês vão comigo. E aí elas disseram, eu quero que tu leve mesmo meus irmãos. Aí eu olhei, as gurias estavam mortas, meu. Atrás da casa eu tive que trazer elas dentro do barco, morta, meu. Eu não consegui deixar elas lá. Em 1941 foi a maior enchente que o estado do Rio Grande do Sul já havia enfrentado. 149 pessoas morreram, 112 ficaram desaparecidas. Até este ano, onde até agora, pelos dados oficiais, 157 pessoas morreram, 806 ficaram feridos, mais de 77 mil pessoas vivendo em abrigos e um pouco mais de 538 mil pessoas estão desabrigadas. 458 dos 497 municípios do estado foram afetados pela enchente. Pouco mais de 20% de toda a população gaúcha foi atingida de alguma forma. Todos nós sabemos que as mudanças climáticas somadas à ação desastrosa da humanidade contribuem para estes tipos de acontecimentos, através do aquecimento global e o efeito estufa, que alteram completamente a natureza. O aquecimento global é um fenômeno caracterizado pelo aumento das temperaturas médias da Terra, sendo em torno de 15 graus. Isso ocorre porque gases como o dióxido de carbono e metano, que junto ao vapor de água, formam uma camada que aprisiona parte do calor do Sol em nossa atmosfera. Se não fossem esses gases, a Terra seria um ambiente gelado, com temperaturas médias de 17 graus. Esse fenômeno natural é chamado de efeito estufa, e se não fosse por ele, a vida na Terra não teria tamanha diversidade. Desde a Revolução Industrial, a população começou a usar intensivamente o carbono em forma de carvão mineral, petróleo e gás natural nos veículos e para gerar energia nas indústrias.
as florestas, grandes depósitos de carbono, começaram a ser destruídas e queimadas cada vez mais rápido. Com isso, imensas quantidades de dióxido de carbono, metano, CO2 e outros gases passaram a ser despejados na atmosfera, tornando a camada que retém o calor mais espessa, que intensifica o efeito estufa. E nosso planeta mostra cada vez mais sinais de febre. Os seus efeitos não são sentidos no exato momento, mas sim alguns anos mais tarde. Se tudo isso já é de conhecimento de todos, o porquê anos atrás uma parte dos cientistas insistiram em negar tais acontecimentos? Os cientistas do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, o IPCC, da ONU, fizeram esta semana sua quarta e última reunião do ano. Eles reafirmaram o que foi a pior notícia de 2007, talvez do século. A Terra está em aquecimento acelerado e a culpa é nossa, do ser humano. Alguns cientistas ainda desconfiam da gravidade do problema e questionam os estudos do IPCC. Em todo lugar você escuta falar que está absolutamente comprovado que o homem é o responsável pelas mudanças climáticas. Mas o que estão dizendo por aí é mentira. Segundo este documentário, a intenção dos cientistas é mais para confundir do que explicar as mudanças climáticas, colocando a culpa do aquecimento no Sol. The sun is driving climate change. CO2 is irrelevant. It's correct. É correto dizer que mudanças climáticas sempre existiram, diz Léo Maia. Mas o aumento de temperatura que vivenciamos nos últimos 50 anos, tão grande e em tão pouco tempo, nunca aconteceu, pelo menos nos últimos 10.000 anos. Neste outro vídeo, é possível perceber o esforço que o sistema faz para comprovar tais afirmações enganosas. Como já dissemos, a alta concentração do gás carbônico muda completamente o clima. Poluição, formação de chuva ácida e vários outros desequilíbrios do efeito estufa. Vejamos então uma demonstração de como os gases carbônicos agem na atmosfera. Climate using this heat-sensitive or infrared camera which is purring away here. A candle, this glass tube which is hooked up to this rather large canister of carbon dioxide gas. Now if I light the candle, you'll see that on the monitor the camera picks up the flame perfectly. Look at that. The hottest parts are glowing white. Now watch what happens when I turn on the carbon dioxide. Just keep your eye on the flame. The gas is invisible, so you don't see it fill in the tube. But as it comes in, you should see the candle start to disappear. There it goes. Look at that. What's happening is that the carbon dioxide in the tube is effectively trapping the heat. The candle's warmth no longer reaches the camera. Instead, it's absorbed by the carbon dioxide inside the tube. A verdade é como já tenho dito em alguns vídeos anteriores, o sistema quer que você não enxergue o que realmente está acontecendo à sua volta, desviando a todo momento a sua atenção para coisas curtas que não agregam nada na sua vida. E uma das melhores maneiras de fazer isso é utilizando a mídia. Is just the globally average temperature during the 20th century, and you can clearly identify the long-term warming trend and
We all believe that this long-term warming trend is anthropogenic in nature, is man-made. However, you see also a lot of fluctuations superimposed on this trend, interannual, as Tim has pointed out, but also decadal. Now, people who know me, at least my German colleagues, know that I do a lot of media work. Okay, there is almost no day in the year where I'm not called by some media person. Okay, and so they basically think about global warming as a kind of slowly evolving process and a monotonic process. Okay, so each year is warmer than the preceding year. There is variability, okay, and this variability may look like this. This has been actually derived from the 20th century by just removing some exponential fit, and the two are of course superimposed, okay, and then the real evolution of, say, globally average temperature would look like this, and then you see right away, okay, it may well happen that you enter a decade or maybe even two, you know, when the temperature cools, all right, relative to the present level, all right, and then, you know, I know what's going to happen. You know, I will get, you know, millions of phone calls, you know, what's going on. So is global warming disappearing? You know, have you lied on us? You know, and therefore this is the reason why we need to address the cicadal prediction issue. There's a fellow in Germany called Mohib Latif, and he is one of the very first climate modelers in the world. In the mid-1980s, he developed supercomputer programs that would project the climate change through the future, depending on what variables you put in. And until very recently, all of his projections have shown continuous, steady warming of the climate until we get to dangerous warming near 2100. But last week in Geneva at a United Nations conference, Professor Latif said, well, you know, now that I can model ocean circulation better, the currents of the oceans better, it looks like we're heading for 10 to 20 years of cooling. It looks to me as though the general climate change theory is starting to fall apart as more and more variables are put into these giant models that the United Nations runs. But we've been told for probably 5 years at least now that anyone who disagrees with these views on global warming is in the pay of big oil, they're an eccentric, they're part of some neoconservative agenda. You're speaking here of a man who is one of the creators of the general view on global warming, who's changing his mind a little. The leading climate model guy, the guy that has just backed out and said, yeah, sure, I was rogue. He's from Germany. Do you have any more details than this? Oh, you don't know this story? Is this the Sunspot one? No. But this is the leading climate modeling guy. I got his for the IPCC. Get his name, Stu. A second. He has backed out now and said we were wrong. We're going into 30 years of cooling right now. Yeah, at least. One of Al Gore's most prominent allies in this global warming hysterical movement has just pulled the rug out from the former vice president. Now says the world more likely faces decades of global cooling. Hoje em dia, existem as redes sociais que estão aí para desmascarar as versões mentirosas que eles tentam empurrar a goela abaixo em nós. Vale 100%, porque eu acho que é uma informação também muito importante. O Gabriel, quando chegou aqui, oi Gabriel, meu conterrâneo, obrigado por estar aqui pertinho. O Gabriel estava me contando, gente, que eles têm um grupo de ajuda de voluntários, né? E um dos pedidos qual foi? Conta pra gente. Tem alguns pedidos importantes aqui que o pessoal está levantando. Primeira coisa, questão de agradecimento ao pessoal que veio ajudar, veio bastante gente fora ajudar e está sendo muito nobre a ajuda dos colegas de vários estados, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, outros também. A gente está notando a falta, que vai faltar muito água potável em todos os lugares. A gente viu que foram dispensadas ajudas internacionais, inclusive do Uruguai. Questão de liberar dinheiro para a população, a gente está com um problema grave, as pessoas não têm residência, não têm aonde passar, não têm o que fazer. A situação é grave. E agora... O governo não está liberando ajuda emergencial nos mesmos moldes que foi o auxílio emergencial dos anos de pandemia. Está sem agilidade, está com fraqueza total. Não tem segurança nos abrigos, as pessoas estão sendo agredidas nos abrigos. Então isso está muito perigoso. Por exemplo, em Canoas teve uma facção que invadiu um abrigo. Para vocês terem uma ideia. A lista é grande, mas o que eu queria contar para vocês aqui... A Canoas está barrando a entrada de alimentos que não venham pela prefeitura de Canoas. Isso é grave. Não tem um plano de contingência de domicílios, já deveria ter sido pensado. E a gente precisa de um plano de profilaxia para leptospirose, porque essa água é imunda. A lista é grande. Isso é tudo no grupo de voluntários dele, gente, mas é grande. Isso é tudo no grupo de voluntários dele, gente, mas é grande. Isso é tudo no grupo de voluntários dele, gente, mas... Desastres climáticos passaram a acontecer cada vez mais rápido
e com mais intensidade pelo mundo inteiro. Neste mesmo mês de maio, além do Rio Grande do Sul, houve enchentes em outras partes do mundo, como Indonésia, Afeganistão, Quênia, Argentina, Uruguai, Itália y México. De este recorrido que estamos realizando y hemos llegado a la colonia Hank González, aquí en Ecatepec, es la zona de La Barranca, donde una lechería resultó severamente afectada debido a las fuertes lluvias. Una lluvia atípica a la que los habitantes del municipio más grande del Estado de México califican como una tromba que ha dejado sin patrimonio a muchas de estas familias. No es la primera vez que estas afectaciones los alcanzan. E mais de 300 pessoas morreram durante os fortes temporais da última semana no Afeganistão. As chuvas sazonais, que costumam atingir o país nessa época do ano, foram muito mais intensas do que nos últimos anos. Os fortes temporais causaram as cheias dos rios e o resultado é esse aí que você está vendo comigo. Cidades inundadas. Mais de 2.000 casas ficaram completamente destruídas. Além dos mortos, há centenas de pessoas desaparecidas, segundo as autoridades. Variação da atividade solar faria a temperatura no século XX crescer no máximo 0,1 graus. Ela subiu quase 0,8 graus. Então, a radiação solar explicaria um pequeno aumento de temperatura e não explicaria mais esse grande aumento de temperatura que nós tivemos nos últimos 15 anos. Não há a menor dúvida que o gás carbônico e os outros gases que causam efeito estufa, eles estão aumentando muito nos últimos 200 anos, com a queima de petróleo, carvão, gás natural das florestas, com a agricultura, e esses gases fazem o que eles sempre fizeram, eles aquecem a superfície. Em 2021, o geógrafo Pedro Valente e outros estudiosos do assunto já alertavam sobre os fatos que poderiam vir a assolar e devastar com a população gaúcha novamente. Interessante, Pedro, a gente no ano passado, né, tinha conversado sobre isso, né? Sim. E já me deixou naquela época com uma pulga atrás da orelha, né? Inclusive, né, essa é a minha primeira pergunta para ti, né? A gente pode, claro, não é difícil prever, né, de quando em quando, né, esses eventos vão acontecer, mas o que é seguro, o que é pacífico, é que eles estão mais frequentes. Sim, é a principal característica das mudanças climáticas seria a intensificação de eventos extremos. Existem lugares ficando mais secos, que choviam mais e hoje em dia estão cada vez mais secos. O Rio Grande do Sul, por exemplo, que tende a ter anomalias de precipitação cada vez mais frequentes. Então, da mesma maneira que uma chuva que ocorria a cada 5 anos hoje está ocorrendo no intervalo menor, chuvas de períodos maiores também tendem a ocorrer agora em períodos menores. O mínimo que você, telespectador, pode fazer é assistir, comentar e compartilhar esse tipo de conteúdo, assim como este aqui que você está assistindo, porque fazendo isso, o YouTube recomenda para mais e mais pessoas, fazendo assim uma grande corrente que, como no caso do geógrafo, talvez chegasse às autoridades como um meio de força da população. Não que eles não estivessem cientes de tal situação. Além disso, então, também é importante ressaltar o papel dos climatologistas, dos meteorologistas, e o Centro Polar e Climático vem trabalhando numa linha muito destinada a desastres, estudando desastres, e esses dados eles são passados diretamente então para governo, defesa civil, que atuam na proteção das pessoas que podem ser mais vulneráveis aos impactos da enchente. Só para que a gente tenha uma ideia, no ano de 2020, já no governo do atual governador Eduardo Leite, foi feita uma modificação no Código Ambiental do Estado, facilitando o desmatamento de áreas, né, criando um licenciamento ambiental automatizado, que na prática significa pede a licença e leva, ganha, né, e faz o desmatamento sem nenhum tipo de cuidado, sem nenhum tipo de proteção. Mais uma vez, eles tentam explicar o inexplicável. Este governo respeita as questões ambientais. Para deixar claro,
não procurar culpados não significa não procurar responsabilidades. E mesmo a de entender dos erros, quais são também as necessidades de correção, de rumo, né, de rota, para que a gente possa ter capacidade de resiliência, como é a resistência que a gente tem que ter para essas mudanças climáticas já havidas. Porque a gente tem que trabalhar sobre mitigar e reduzir o impacto que a gente tem, e isso também não adianta a gente fazer só no Rio Grande do Sul, tem que ser uma consciência global, né? A natureza, o planeta não respeita as fronteiras do papel, ela não olha, justamente aqui neste estado cumprem com o seu papel em relação ao meio ambiente, logo aqui não haverá nada. Nós sofremos as consequências do El Niño, que é aquecimento das águas no Pacífico, nós sofremos as consequências do desmatamento na Amazônia, e com a maior ou menor umidade que venha depois, né, pela cordilheira dos Andes todas. A verdade é que por trás de todo problema ambiental sempre haverá dois grupos, os que ganham muito dinheiro e os que sofrem com suas consequências pelo mundo inteiro, seja o ser humano ou os animais. Para a população gaúcha neste momento, só tem uma palavra: reconstrução. E sim, é o povo pelo povo e nada mais. Ciele, olha na live que vai acabou de gravar a ponte e caiu de novo. Tá insuportável ficar aqui na água, pessoal. O cheiro começou a ficar muito forte porque a água começou a baixar. E ela abaixando começou a mostrar a porta e janela das casas. E as pessoas que não conseguiram sair a tempo da enchente, tá começando a cheirar mal. O cheiro de decomposição dos corpos está muito forte. Então os bombeiros já começaram a entrar na água para retirar corpos. O que sobrou realmente foi um cemitério ao céu aberto. É muito triste, cara, falar isso, sabe? Só que depois de tantos dias a gente aqui fica calejado de tudo que a gente viu, presenciou, muitas coisas que a gente não expôs porque não era necessário. Entrou mais de 4 mil pessoas, nós resgatamos mais de 4 mil pessoas e mais de 1.000 animais, tá? O pessoal que está aqui está trabalhando incansavelmente. Eu queria deixar um adendo para vocês que todas as pessoas que estão trabalhando aqui, 90% são civis, são pessoas da comunidade, são gaúchos, irmãos, a gente se uniu, a gente já é um povo muito unido, tá? Luiz Fernando, desculpa te interromper, que a gente está com o repórter Thiago Eldes, que está no outro ponto aqui do Rio Grande do Sul, também acompanha. Vocês acreditam, rapaziada, que eu ou meu pai, um de nós, vai ter que posar nessa casa, que não tem luz, não tem água, não tem móveis, não tem nada? Isso mesmo, a gente vai ter que posar aí para cuidar, porque tá ocorrendo roubo, gurizada, roubo. O pessoal tá saqueando as casas de quem já perdeu tudo. A gente perde a casa e reconstrói, a gente perdeu o nosso ganha-pão. Exatamente. É isso. É daqui que vem o fruto. Nós não temos seguro-desemprego, nós não temos. Exato. Eles têm. O empresário no Brasil ele joga no hard. Isso, eu também vou ter que arrumar. Eu sempre dizer pra ele: o dia que eu não estiver aqui, a gente vai arrumar outro serviço. Tem que ir atrás. A gente não é aposentado, né? Você ainda pega uma parcela, vai arrumar outro serviço. Você vai ter que arrumar outro serviço também. Vocês não vão ficar parados, eu dizer pra eles. Mas a realidade é essa, né? Nós simplesmente perdemos quem perde mais a nossa vida. O nosso ano de trabalho, as nossas férias, 15 anos sem tirar férias, tá aí, ó. Férias eu digo 2, 3. Eu e ele, a gente passa 15 anos que não tira férias junto. Desses 15 dias, alguém do poder público aqui veio ajudar você de alguma maneira? Não, quanto a isso não. E pelo que eu tô vendo aqui é só a comunidade mesmo. Se organizando, você, a sua família e a comunidade em volta. Aqui a gente, é isso aí, a comunidade. A gente contou principalmente com os vizinhos aqui que faziam ronda, né, para segurança, porque tem bastante relato de saque e tudo mais aqui, né? Então, ela tá entrando de noite pra roubar a casa. Então realmente isso tá acontecendo aqui, tá acontecendo saque. Aconteceu, já teve bastante relato aí de saque. Assim. E aqui também, pelo menos não, todo mundo que a gente perguntou até o momento, não teve nenhuma autoridade política, né? Defesa Civil ainda não chegou nessa região aqui. Nessa região aqui mesmo não teve... Não, assim, o que veio? Veio o vereador, veio o governador que veio aqui para filmar, relatar o que está acontecendo. Não. Eu te amei muito. Pai, obrigada por tudo que você fez por mim, minha mãe. Te contou muito bem. Parece que tô alucinando, não sei, eu sinto mais minhas pernas. A água tá quase mesmo aqui. E vamos aqui, ó. Na mão aqui. Eu vou morrer e eu